Olá, amigos. Meu nome é André Luiz Junqueira, professor, advogado, que leciono responsabilidade civil, né, direito condominial, legislação condominial. E esse é mais um das séries de mini videoaulas que estou falando sobre a responsabilidade do síndico e ou do condomínio nessa situação de preservação da saúde, né, tutela de saúde dentro do ambiente condominial. E reflexões que faço a partir dessa situação do Covid-19, do coronavírus, né? E que, como falei nos outros vídeos, muito vai obrigar que todos nós, intérpretes da lei, né? E aí falo dos advogados, dos juízes, mas de todo cidadão, a respeito das tudo que a gente sabe, né? Tudo que a gente acha que conhece. Então, em vez de fazer essas reflexões em sala de aula, estou fazendo no canal de YouTube, que já estava criado já há anos, mas eu nem utilizava, né? Apesar do nosso tempo hoje não estar nada escasso, na verdade tem muito trabalho, as aulas eu não dou com tanta frequência quanto dava antes, né? Estão online, nem todas as instituições se adaptaram ainda ao EAD, né? Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre responsabilidade criminal, né? E pedi até a vênia, a paciência dos colegas assistindo, tendo visto que eu não sou especialista na área criminal, só um curioso, e fiz algumas reflexões a respeito. Agora eu vou falar sobre a responsabilidade civil. Novamente peço também a compreensão dos meus colegas, porque apesar de dar aula de responsabilidade civil já há muitos anos, né? A minha abordagem ela é sempre muito simples, né? Eu tento simplificar alguns institutos e, de alguma forma, alguém pode ficar ofendido porque é uma disciplina tão profunda, são tantas reflexões doutrinárias a respeito da responsabilidade civil, do dever de indenizar, da responsabilidade extracontratual, que falando 10 minutos sobre responsabilidade civil chega a ser uma afronta, né? Mas peço que compreendam, porque é uma mini videoaula, não uma aula completa. Sobre a responsabilidade civil, já começo a ampliar o nível de a probabilidade de responsabilidade dos agentes envolvidos. Falei na parte criminal que a parte criminal, o direito penal como um todo, ele é mais para exceções, né? É o direito penal mínimo, né? Eu só vou responsabilizar realmente quando há realmente necessidade. Por isso mesmo o campo de aplicação, de responsabilização é menor, deve ser menor. Isso já se amplia quando a gente fala de responsabilidade civil. Vou fazer algumas análises aqui e vi alguns vídeos também interessantes, né, nesse momento. Eu cito principalmente o professor Gustavo Clô, meu amigo, tenho o prazer de ser amigo dele, admiro o trabalho dele. E ele fez alguns vídeos recentemente falando sobre isso e concordo com praticamente tudo que ele mencionou. E o que nós temos nessa questão de responsabilidade civil? Lembrando dos 3 elementos formadores da responsabilidade civil: ato ilícito, nexo de causalidade e dano, né? Vamos avaliar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre cada um deles. O ato ilícito, né? Que ato que eu teria praticado pelo síndico ou pelo condomínio, qualquer um dos agentes do condomínio, que de alguma forma possa gerar o dever de indenizar, o dever de reparar o dano por um eventual contágio, e por aí vai. Primeiro que acho que é muito importante nós mencionarmos os atos ilícitos, conforme estão previstos no Código Civil, estão artigo 186, fala que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, a outrem, comete ato ilícito. Qual que é o dever do condomínio de que, se não praticado ou praticado, de alguma forma prejudica, né? A análise que deve ser feita. Também cito o artigo 187, que fala do abuso de direito. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E também cito, e tem particular aplicação nesse caso também, em teoria, na prática, muitos já devem estar vivenciando isso também,
o artigo 188, mais especificamente o inciso 2, que fala o seguinte: não constituem atos ilícitos, inciso 1, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Isso significa em legítima defesa. Eu vou me defender de uma faca, né? Um agressor com uma faca. Então eu faço um movimento e ele mesmo se fere por conta do meu movimento, mas não é um ato ilícito por conta disso, né? Causei um dano. O inciso 2, ele fala: a deterioração ou destruição de coisa alheia, da coisa alheia, e quando eu falo de coisa, aplicação direta ao direito condominial, ao direito das coisas, ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. E aí o parágrafo único fala: no caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do dispensável para a remoção do perigo. Aqui, amigos, né, transitando nesse artigo 186, 187 e o 188, principalmente o inciso 2 do parágrafo único, nós vemos essas medidas que os síndicos têm tomado, que, via de regra, eles não têm essa competência de fechar áreas comuns, impedir mudanças, acho que vale uma reflexão a respeito, mas impedir mudanças, impedir visitantes, impedir prestadores de serviço, diversas proibições que, numa situação normal, nós diríamos que são abusos de direito, claramente, artigo 187, mas nesse momento podem não ser. E veja a situação em que, e aí cabe a interpretação, e aí em sala de aula é o importante para a gente refletir, teria sido muito melhor se nas aulas que eu dei a gente tivesse trabalhado muito mais esses pontos, né? Mas a verdade é que no nosso ordenamento jurídico tem dispositivos muito bem colocados que nós podemos utilizar perante o caso concreto. Quando você impede, por exemplo, a reforma de um apartamento, que não seja urgente, né? Então, olha, sua reforma está parada. Ah, mas você está me prejudicando. Porque a cada dia que você não deixa que eu reforme, eu estou pagando aluguel. Ou eu estou pagando o meu prestador de serviço. E você, condomínio, se interferiu. Aí tem a análise. O que seria o perigo iminente? Não é? Essa é uma situação aqui. Perigo iminente primeiro, tem alguém contaminado. Tem esse elemento? Não, não tem. Na verdade, essa é a circunstância complicada que nós vivemos. Porque aqueles que estão contaminados podem ainda não estar expondo os sintomas, externando os sintomas. Então, eu não sei. Então, via de regra, a melhor linha é considerar que todos estão infectados e que há um perigo iminente. Se não fosse o perigo iminente, não tinha estado de calamidade declarado e não havia todo esse problema, né? Amigos, lembro vocês, quando estiverem escutando, vendo esse vídeo, interprete de acordo com as normas que estiverem no momento, tá? Porque hoje existem algumas restrições, amanhã serão outras, né? Então, veja que aí você pode avaliar qual que é o julgamento do gestor condominial do que seria o perigo iminente, né? Esse é o primeiro. O segundo ponto é a questão de que o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário. E aí é importante a análise do direito, do fato e do tempo. Como que está a sociedade, o seu município, né? O seu bairro? Como que estão as autoridades? Porque eu posso usar esse como analogia para aplicar restrições dentro do condomínio. Essa é uma análise assim, muito profunda, muito complicada, né? Essa é uma mini aula, não é aula completa que a gente debateria casos e casos, mas é algo que eu diria que é melhor pecar pelo excesso, me parece, né? E aí você tem dois pontos. E aí eu vou para a parte já da responsabilidade civil, conforme mencionado no artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, e aí o artigo faz remissão aos artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E aí, de forma breve também, porque essa videoaula é curta, programada para ser curta, o síndico que não pratica determinado ato, por exemplo, fechar uma piscina, né?
e acontece o contágio. Pegando os elementos formadores da responsabilidade civil, veja que talvez eu possa interpretar que o ato ilícito, houve um ato ilícito. É a primeira avaliação que a gente tem que fazer. Ele foi omisso. Não existe lei, no momento, dizendo que deve fechar as piscinas. Há uma recomendação geral, Organização Mundial de Saúde, alguns decretos dizendo que, sim, é recomendado. Se tiver algum que diga que tem que fechar, fica mais fácil a interpretação, como a gente falou da parte criminal. Se existir algum ato público, do poder público, dizendo que tem que fechar e você não fecha, então houve uma omissão e responde por essa omissão. Ok. Se não existe, eu vou praticar dentro daquela análise do caso. Veja que como já o próprio ato ilícito já é um pouco complicado de se considerar um ato ilícito se não tem ordem do poder público. O dano. Estou pulando de propósito no nexo de causalidade. O dano. Qual que é o dano? O dano é uma pessoa infectada. Tá bom. E aí, o que isso gerar? Pode gerar morte, pode gerar o contágio e tudo mais. Veja que aqui a gente termina aplicando todas as diretrizes, todos os aspectos de responsabilidade civil. Mas o principal, o mais complicado, é o nexo de causalidade. Né? A doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, ela aborda a questão do nexo de causalidade direto. Como que eu vou comprovar? E veja que aqui a regra continua sendo uma responsabilidade subjetiva do condomínio e de seus agentes. É aquela que eu devo comprovar um ato de negligência, de imprudência, de imperícia, um ato ilícito por parte do condomínio para gerar responsabilidade. Eu não tenho uma atividade, como, por exemplo, um hospital, em que eu assumo o risco do empreendimento. Não existe isso, né? Que é a hipótese do artigo 927, parágrafo único. Né? Não existe isso. O condomínio não serve para isso. O condomínio serve para funcionar. Né? A saúde é um aspecto, mas não é o aspecto principal das atividades do condomínio. Então, é difícil você dizer que há um nexo de causalidade entre a sua conduta e o efeito. Você foi contaminado na piscina, já que a gente está falando de piscina, você foi contaminado na piscina, é o complicado. Não sei se nós vamos a evoluir, talvez, ou regredir, depende do seu ponto de vista, de uma responsabilização geral, mais genérica, mais abstrata. Né? Acredito que não veria, assim, como professor, algo injusto, principalmente para um condomínio ou outro tipo de empreendimento de relação jurídica, esse nível de responsabilidade. Eu não sou agente de saúde. Termino fazendo as vezes dele nesse momento, como todo mundo, dentro das suas próprias casas, mas é algo que fica complicado. Então veja que essas são situações que deve se avaliar. E se houver essa responsabilização, sem se estabelecer muito bem o nexo de causalidade entre a conduta do condomínio ou dos seus agentes com o dano, mesmo assim, ainda há a possibilidade de mitigar o dano. Digamos que a pessoa, infelizmente, venha a falecer. Se aplica um outro artigo do Código Civil sobre uma redução da indenização em relação da culpabilidade, da proporção da culpa do agente, culpa do agente, da negligência do agente, seja o que for, e o dano. Né? Ele não quis causar a morte da pessoa, mas terminou causando por conta do coronavírus ou outra moléstia infecto-contagiosa que leve ao óbito. Né? Bom, amigos, assim, tem ainda muita coisa para falar de responsabilidade civil, mas eu vou parar por aqui, porque senão a mini videoaula vira uma palestra. Né? Então, amigos, vejam o que vocês acham, coloquem suas reflexões aí. Teremos mais alguns vídeos de outros aspectos relacionados a isso, a parte de responsabilidade administrativa. Eu devo falar em algum momento também sobre identificação de quem tem suspeita ou é infectado pelo Covid-19 ou outra moléstia. Né? Não esqueça, essas reflexões aqui, elas estão sendo incentivadas pelo momento que nós passamos, mas a verdade é que nós haverá uma modificação tanto da doutrina, quanto da jurisprudência, porque agora essa questão da saúde dentro do âmbito condominial é diferente. Tanto que eu vou passar das disciplinas de legislação condominial, eu vou dar muito mais ênfase para essa parte de saúde. Né? E aí vamos ver o que os colegas também acham, os professores, estudiosos, a respeito dessa situação. Tá bom, amigos?
Até a próxima.